fazer caminhada, hein? Faz bem pra saúde. Meu pai ele era uma pessoa muito alegre, muito pra cima. Aqui tá, zerado, tanque cheio e vamos o quê? Pra luta, hein? Vamos botar o carro pra trabalhar. Ornaldo Viana, 52 anos, era motorista de aplicativo. Tava dormindo. E aí meu celular tocou, foi um golpe muito forte. 31 de março, 2h25 da manhã. Depois do trabalho, Ornaldo seguia para casa, quando o Porsche passa por nós, já não estava numa velocidade que é permitida, que é a velocidade de 50. Imagens de câmeras de segurança nesta avenida da Zona Leste de São Paulo mostram o momento em que o Porsche bate forte na traseira do carro de Ornaldo. A testemunha que prestou socorro ao motorista de aplicativo falou com exclusividade ao Fantástico. Ligo para emergência, eu tento abrir a porta dele, não consigo, e vou então na porta do passageiro, vejo que a vítima estava inconsciente, fui orientado a posicionar a cabeça para desobstruir essa parte respiratória dele. Eu fico com a vítima até os bombeiros e as autoridades chegarem, podia ser meu pai, podia ser eu, podia ser qualquer pessoa. Esse vídeo foi feito antes da chegada do resgate. O motorista e o passageiro do carro esportivo na calçada. A noite dele começou em um restaurante com a namorada Giovana e um casal de amigos, Marcos Vinícius e Juliana. Na condição de testemunha, Juliana disse à polícia que os quatro jantaram e beberam alguns drinks. Depois foram até uma casa de pôquer. Segundo o depoimento da proprietária, a entrada custa R$ 300 com comida e bebida à vontade. Mas ela não disse se Fernando bebeu. Essas imagens mostram os quatro saindo do local. Juliana contou à polícia que na hora de ir embora, Fernando estava alterado. Discutiu com Giovana, a namorada dele. Ela não queria que Fernando dirigisse. Segundo Juliana, Fernando não quis que outra pessoa guiasse seu carro. Foi então que Marcos Vinícius, namorado de Juliana, se dispôs a ir com Fernando. Os dois seguiram na frente, elas no carro de trás. Ainda em depoimento, Juliana disse que Fernando acelerou e desapareceu. Elas ligaram para Marcos para saber onde os dois estavam. Marcos atendeu e disse que haviam sofrido um acidente. Logo em seguida, Juliana e Giovana chegaram ao local. Daniela Cristina de Medeiros Andrade, a mãe de Fernando, também. Na madrugada do acidente, o Fernando não fez o teste do bafômetro. Os policiais que atenderam a ocorrência contaram na delegacia que a mãe dele disse que o levaria até o hospital por causa de um ferimento. Só que os PMs disseram que no hospital não havia registro de entrada de mãe e filho. Os policiais não explicaram por que o teste do bafômetro não foi feito aqui, no local do acidente, e nem citaram se o motorista tinha sinais visíveis de embriaguez. Essa testemunha estranhou o comportamento de Fernando. Voz pastosa, com aquele aspecto de quando você toma bebida alcoólica. Eu vi garrafas dentro do carro, mas eu não posso afirmar que era bebida. Em entrevista coletiva ontem, a polícia informou que testemunhas e os policiais que foram ao local serão ouvidos novamente. Teremos acesso às câmeras corporais, claro, se eles estivessem usando. A partir daí a gente vai fazer uma nova oitiva até para esclarecer esse ponto. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que a Polícia Militar instaurou uma sindicância para apurar a conduta dos agentes e que, comprovado o descumprimento dos procedimentos operacionais, os policiais serão responsabilizados. Tentamos localizar a testemunha Giovana, que ainda não foi ouvida, e a mãe de Fernando, mas não conseguimos contato. Ornaldo morreu no hospital. Marcos Vinícius está internado. A defesa de Marcos Vinícius e Juliana disse que ele perdeu o baço. O estado de saúde dele é delicado. Fernando, que saiu do local do acidente com a mãe, só se apresentou na delegacia 38 horas depois. Ele disse em depoimento que estava um pouco acima da velocidade, mas não sabia precisar o quanto. Fernando afirmou que não tinha bebido. O carro vai passar por perícia. Ele já foi indiciado no homicídio doloso, fuga do local do acidente e lesão corporal. Como haviam se passado mais de 24 horas desde o acidente, Fernando estava livre do flagrante. Ele foi dispensado. A defesa de Fernando não quis gravar a entrevista. Durante a semana, a advogada dele falou com a imprensa. Existem as circunstâncias que uma pessoa pode assumir o risco, existe, mas a justiça vai ver isso, se foi o caso ou não. O fato é
Está existindo um linchamento contra o meu cliente, pelo seguinte fato. O que está se criando, me parece, que é uma disputa entre classes que não existe e não deveria existir. Na noite de São Paulo, não é difícil flagrar carros possantes em alta velocidade. O carro moderno hoje, você pôs o pé no acelerador, ele vai trocando de marcha e ganhando velocidade. Só que ele não vai saber como controlar. Há 2 semanas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o motorista de um Porsche bateu na moto de um entregador de aplicativo. Bombeiro de emergência. O motoqueiro está perdendo muito sangue. Ele vai acabar morrendo. A vítima era Hudson Ferreira, de 39 anos. Ai, vem ligeiro. Tô indo aí, peraí. Ele morreu 2 dias depois. O motorista do carro de luxo, já indiciado pela polícia, é Arthur Navarro. Ele não parou para socorrer a vítima. Estas são imagens exclusivas do carro logo depois do acidente. O motorista está indo para casa. Segundo a polícia, quem desce do lado do carona é um funcionário dele. E o carona, de acordo com a versão dele, né, do indiciado, o carona retornou para o local em que eles estavam anteriormente. E ficou com o motoentregador, o Hudson, estava caído ao chão e daí ele supôs que teria sido eles que tivessem praticado o acidente. De acordo com a investigação, 2 dias depois, Arthur levou o carro para a casa de um parente e uma peça danificada do veículo foi encontrada. Agora o carro vai passar por perícia. E esse empregado, no dia seguinte, informou a ele que podia ter ocorrido esse acidente. Ele imaginou que isso seria algo de pequena monta, por isso ele não se preocupou em procurar as autoridades e tudo mais. Posteriormente, com a divulgação de que aconteceu esse óbito, ele se consultou com um advogado e compareceu na delegacia. Compareceu porque já tinha sido identificado, segundo a polícia. Se o motorista tivesse parado, prestado socorro, esses minutos foram o diferencial aí entre a vida e a morte do Hudson. Hudson deixou a esposa e 8 filhos. Enquanto a gente culpar a vítima, o Brasil não vai para frente. A justiça não é feita. Em São Paulo, os filhos de Ornaldo tentam se apegar às memórias. A gente estava passando por algumas dificuldades financeiras, né? Ele não queria deixar passar em branco o meu aniversário. Ele foi até o mercado, ele comprou uma caixa de bombom, sabe? Tipo, isso vai ficar marcado. A gente nunca vai esquecer dele, eu vou sempre levar ele comigo. Sempre vai estar comigo.